bem-vindo a mais um programa SB News que começa agora e hoje é dia de entrevista. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Inomídia o Hector Pinheiro, que é especialista em contabilidade e direito tributário. Hector, muito obrigada pela sua presença aqui, atendeu o nosso pedido. Eu que agradeço. Eu espero que seja a primeira de muitas. Verdade, também espero. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que eu acredito que você que está aí assistindo a gente já teve alguma dúvida, curiosidade, ou até mesmo já fez sua declaração de imposto de renda e teve algum problema. Ou já declarou e não entendeu nada do que aconteceu porque pagou alguém. Então hoje a gente está aqui para tirar aquelas duvidazinhas que você tem, que podem ser corriqueiras e importantes, né, de serem sanadas. A gente vai começar pelo início. O que é o imposto de renda? O imposto de renda, ele é trazido na legislação como um imposto sobre renda e provento de qualquer natureza, que traduzindo você ganhou dinheiro através do seu salário, através de venda, prestação de serviço, aluguéis, recebeu dinheiro, pagou imposto. Então, imposto de renda, a grosso modo, é esse. Sempre que você, pessoa física, receber dinheiro, você vai pagar imposto. Muito bem. E com relação a essa declaração, é obrigatória? Quem deve declarar? A legislação traz um rol de quem é obrigado. Então, essa obrigatoriedade é para quem ganhou mais de R$ 28.559,70, para quem tem um patrimônio, para quem tem bens, onde o somatório desses bens passa de 300 mil, para quem teve ganho de capital. O que é ganho de capital? Por exemplo, você tem um imóvel, comprou por 100, vendeu por 150. Essa diferença, esse seu lucro, a gente chama de ganho de capital. Se você teve ganho de capital, você precisa declarar. E se você teve rendimentos isentos superior a 40 mil, ganhei FGTS mais que 40 mil, então eu preciso informar, mesmo sendo isento de tributação. Agora, se vamos logo lá, a gente começou pelo início, né? Vamos para o final. E se eu não declarar? Se eu for obrigada a receber essa quantidade, tiver os bens necessários para essa declaração e eu simplesmente não declarar? Sendo obrigado a prestar informação na declaração de ajuste anual de imposto de renda e não fizer isso ou fizer em atraso, você será penalizado. Pagamento de multa de 1% sobre o valor devido, mas esse valor mínimo é de R$ 165,74. Então, se você fez ou fez em atraso, na verdade, se você não fez ou vai fazer em atraso, você está obrigado a recolher essa multa. Você já está sabendo, né? A questão é importante, então preste atenção. Vamos para a próxima pergunta. A declaração, o que eu preciso declarar dentro? O que está contido dentro dela? Eu já ouvi dizer que são campos, né? Eu nunca fiz declaração de imposto de renda, nunca precisei. Eu não ganho tanto assim. Mas para quem faz, dá para fazer sozinho? Qualquer pessoa pode fazer? E são campos mesmo de preenchimento que tem essa complicação de dizer, aqui coloca uma coisa, aqui é outra, tem gente que coloca trocado? A pessoa pode fazer só se ela se sentir confortável. A minha recomendação é que sempre procure um profissional, principalmente da contabilidade, por ser um conhecedor da legislação. Mas se você se sente confortável, você precisa informar, primeiro, os seus rendimentos. Tudo parte dos rendimentos. Segundo, você precisa informar o seu patrimônio. O que é seu patrimônio? Débitos. Se você tem dívidas maior que R$5 mil, você informa. Pedir empréstimo de R$10 mil, vou informar essa dívida. Se você tem bens com valor maior que R$5 mil, você precisa informar. Se você tem um saldo bancário ou um saldo de qualquer conta de investimento maior que R$140, você precisa informar também. Basicamente, esses são os principais, essas são as principais informações que você precisa informar na declaração. Com relação a dependentes, tem que informar. E se caso eu, por exemplo, sou casada, aí eu tenho um filho e os dois gastam com o filho, bota nas duas declarações ou só um pode declarar? O cônjuge, ele tem a opção de fazer junto ou separado. O que vai levar em consideração? Se só um tem rendimento, então eu recomendo que seja junto para que um dos cônjuges vire dependente e assim abater sobre o imposto de renda. Sobre dependente sempre haverá uma análise. Se compensa, se o dependente tiver rendimento, eu recomendo que faça separado.
Se os dependentes não tiverem rendimento, você pode agregar na sua declaração. E aí vai diminuir a sua base de cálculo do imposto. Diminuir, isso é bom ou ruim? Diminuir é sempre bom, porque existe uma alíquota que será aplicada sobre a base de cálculo. Então, quanto menor a base de cálculo, menor vai ser o imposto a pagar. Interessante. Aí, caso tem esse dependente, mas aí eu tenho a pensão, pensão de diversos tipos, né? Tem pensão alimentícia, pensão por morte de parente, etc. Aí tem 13º, aí tem outros proventos extras, né, que vão entrando na nossa renda. A gente precisa declarar só o salário mínimo normal, aquele que a gente recebe mensalmente pelo trabalho, ou a gente precisa declarar essa renda? A legislação é clara. Você precisa informar a sua renda e proventos de qualquer natureza. Então, se você ganha dinheiro, a única exceção do cotidiano que eu posso informar que não paga imposto de renda seria uma doação. Se alguém te doa dinheiro, não é um fator gerador do imposto de renda. Mas se você trabalha, se você recebe pensão, se você recebe uma ajuda de custo, bolsa, as faculdades costumam dar bolsa, então você precisa informar isso. Então, pensão vai tributar como se fosse um rendimento normal. Falou de faculdade, aí eu me lembrei de educação. Como é que se resiste a questão da educação? Quem gasta com filho, com escola, aí tem dedução, né? Isso, tem dedução e as deduções, as principais deduções, as mais comuns são os gastos com instrução, gastos com saúde e gastos com previdência. Eu acho que a gente foi rápido demais, só peraí. Vamos primeiro falar o que é dedução, porque aí tem gente que ainda tem dúvida do que é dedução. Dedução é toda aplicação, todo gasto financeiro que você tiver que vai diminuir a sua base de cálculo do imposto de renda. O que deduz? Como eu falei anteriormente, gastos com saúde, com educação e previdência, as principais. Existem outras, mas foge da normalidade. Gastos de instrução, por exemplo, educação infantil, educação fundamental, nível médio, a educação superior, a educação pós-graduação, por exemplo, mestrado, doutorado. Se você tem um gasto com mensalidades, você pode deduzir do seu imposto de renda. Gastos com saúde, consultas médicas, psicólogos, o fono, fisioterapeuta, gastos com clínicas, odontologia, planos de saúde, tudo isso é dedutível. E a previdência, todas as previdências, tanto a privada quanto a particular, você pode deduzir do seu imposto de renda. Aí vem a curiosidade. A gente está falando de declaração de imposto de renda de pessoas vivas. As pessoas mortas também fazem declaração de imposto de renda. Você tocou em um assunto que existe a declaração do espólio. O espólio é a pessoa que faleceu. Quando essa pessoa não tiver bens, não há necessidade de declarar. Mas se a pessoa tiver bens a deixar os seus herdeiros, a inventariar, então você precisa continuar a fazer a declaração dela. Por exemplo, se a pessoa que faleceu tiver um imóvel e esse imóvel tiver rendimentos de aluguéis, enquanto não for compartilhado esses bens, a justiça ou o senso comum entre os familiares vão determinar um inventariante e essa pessoa se responsabilizará por fazer essa declaração. Vai pagar o imposto como se a pessoa estiver viva até definir os herdeiros, e aí o herdeiro faz a sua declaração recebendo esses bens. Nossa, uma preocupação a mais, né, nessa questão de resolver. Verdade. Mas pelo menos não, fica tudo certinho. Tem gente que tem muito disso, né, preocupação de deixar tudo certo com o nome da pessoa falecida. E tá aí mais uma coisa para quem não sabia que precisa declarar o imposto de renda. E com relação a ganhos, do tipo premiações, ganhei no sorteio, ganhei carro, ganhei moto, ganhei na loteria. Tem que declarar esses valores? Tem que declarar. Se você ganhos com loteria, se passar de 28.559, então você já precisa fazer a sua declaração. No caso de ganhar bens como veículos ou imóveis, se o somatório der aqueles 300 mil de patrimônio, você também vai declarar. Agora, se você já declarar normalmente e ganhou um valor em espécie, então você vai informar.
existe às vezes um medo da pessoa informar ganhos com loteria, por achar que vai estar burlando a legislação, quando na verdade esses ganhos com loteria, ele já tem retenção na fonte. Você só vai receber o valor líquido. A diferença você só lança. Precisa somente ter o cuidado de lançar no campo correto para que não seja bitributado, senão você vai pagar imposto 2 vezes. Eu ia perguntar sobre isso. Há campos específicos para cada coisa, né? Por exemplo, o 13º, que não entra junto com o salário que é recebido durante o ano todo, tem um campo específico para esse tipo de recebimento, de verba, de renda? Isso, existe. A declaração, ela é bem estruturada, bem organizada, então, dependendo do tipo de valor que você vai receber, dependendo da modalidade, você precisa lançar no campo correto. Por exemplo, tem rendimentos tributados de pessoa jurídica. Você recebeu o dinheiro de uma pessoa jurídica, você precisa lançar lá. Então, se você receber o dinheiro do exterior ou de uma pessoa física, também tem um campo específico. Se você recebeu rendimentos isentos, FGTS, um dano material ou um dano moral de uma rescisão trabalhista, seguro-desemprego, esses rendimentos já são isentos, então você precisa lançar no campo correto. Então, existe um roteiro onde você precisa lançar corretamente. Aí vem a pergunta, se eu sou obrigada a declarar, eu não declaro, tem punição, mas se eu não sou obrigada e eu quiser declarar mesmo assim, o que eu quero declarar, eu acho que eu tenho que informar meus rendimentos, eu posso perder alguma coisa com isso ou não tem problema nenhum? Não, se você não é obrigado a declarar, você pode declarar opcionalmente. Inclusive, quando você vai declarar por opção, você não paga multa. Você pode declarar fora do prazo, inclusive, e não haverá penalidade para você, porque é uma opção sua, você decidiu fazer depois. Então, não existe penalidade para essas pessoas, mesmo fazendo fora do prazo. E com relação a terceiros que usam o CPF da pessoa para justificar algum gasto, algum pagamento, por exemplo, eu paguei, recebi dinheiro de alguém e for fazer minha declaração de renda, eu vou ter que colocar de onde vem esse dinheiro, né? Cadastrar de onde vem esse dinheiro. E aí a outra pessoa tem o rendimento que deveria declarar e não declara. Dá problema? Pode dar conflito, mas se você recebe dinheiro de uma pessoa, você está recebendo um pagamento, a pessoa que te pagou, ela pode informar se ela estiver na obrigatoriedade, e você que está recebendo, se prestou um serviço ou uma venda, precisa informar como um rendimento tributado. Então você vai jogar na sua declaração como um rendimento e vai somar com as suas outras rendas. E aí vai pagar imposto sobre isso. Até por isso que tem a preocupação das empresas, né, na hora de dar a nota fiscal, porque cada nota fiscal que dá é uma comprovação de um produto que você forneceu e na hora do imposto, né, tem que declarar. Verdade. Então, gente, eu acredito que foi bem proveitosa a nossa entrevista e tirou a dúvida de muita gente que está aí assistindo, e muito obrigada por ficar até agora assistindo ao nosso programa. Mas as pessoas que querem fazer a sua declaração de imposto de renda, como tu está falando, pelo menos as primeiras vezes tem que procurar um profissional, porque nós estamos aqui olhando para um profissional. Então, como é que as pessoas podem fazer para te encontrar? Você pode me encontrar pelo WhatsApp, 987-423885, ou me mandar um e-mail, hectonpinheiro@procel.com. E além de fazer lá a declaração, ele também dá mais dicas, né, para ensinar a pessoa, quem sabe, a andar com suas próprias pernas, a próxima vez fazer sozinho. Então é isso aí, a gente fica por aqui. Deixa também o espaço para você fazer suas considerações finais, se tiver algum recado para mandar para quem está assistindo. Esse momento que estamos vivendo é apenas o momento da declaração de ajuste anual. Boa parte de nós já pagamos o nosso imposto, que é pago mensalmente. Então, você só vai declarar e analisar se de fato aquele valor que você já pagou é devido. Alguns irão restituir porque já pagou a mais, outros irão pagar um pouquinho a mais porque pagou a menos. Então, mas a minha dica que eu dou é: faça sua declaração corretamente, não invente notas frias, não invente gastos inexistentes, porque você vai cair na malha fina. Existe um sistema, onde a Receita controla toda a movimentação financeira. Os bancos informam, as clínicas informam, as escolas estão informando. Então,
Se você inventa história, você vai cair na malha fina. E cair na malha fina é um transtorno, porque você precisa ir lá, precisa ir consertar essa informação. Então, boa declaração para você. Se precisar, estamos aqui para tirar todas as dúvidas. E mais uma vez, obrigado. É isso aí, pessoal. Para você que sabe fazer sua declaração de renda, não esqueça, não perca o prazo até dia 30 de abril. Se você sabe fazer, boa sorte. Se você não sabe, procure o profissional, porque é importante fazer direitinho. Eu vou reforçar. Curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, vai lá e ative o sininho de notificação para dar uma força aí no nosso trabalho. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Tchau, tchau.